Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco, agradecendo desde já a presença de todos para juntos empreendermos mais uma reflexão acerca de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: se efetivamente buscas a perfeição, pondera os pensamentos, adocica as palavras, enche de amor as condutas. Só assim te colocarás na rota segura do progresso espiritual. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a perfeição moral, virtudes e vícios. E em função deste tema, foi que a benfeitora transmitiu-nos esse pequeno texto em que o progresso espiritual desejado nos levará, inevitavelmente, ao campo da perfeição moral. Mas, para tanto, precisamos maximizar as virtudes e extirpar os vícios. Como de praxe, buscamos uma base evangélica para dar sustentação à reflexão, e aí encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, quando o nosso mestre amado disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Evidentemente que Jesus falava de uma perfeição relativa para nós encarnados e desencarnados, porque a perfeição absoluta somente é possível em Deus. E como base doutrinária, nós fomos até o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, cuja temática central é sede perfeitos, no item Caracteres da Perfeição. E a primeira pergunta que se faz: o que é perfeição moral? Em nosso Evangelho, Kardec e os espíritos superiores dizem: a perfeição moral é a regra de boa conduta, pela qual se faz a distinção do bem e do mal através da observação da lei de Deus. Então, dois elementos são essenciais aqui: a distinção entre o bem e o mal e a observação da lei de Deus. Evidentemente que todos aqueles que observam fielmente a lei de Deus, observar no sentido de dar cumprimento, não observar no sentido de apenas ver, saber, conhecer, é de dar fiel cumprimento. Todo aquele que faz isso, evidentemente que estará na rota do bem. E todo aquele que negligencia esse aspecto é um grande candidato à rota do mal. Mas se diz mais: o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos,
porque então tende para Deus. Olha que interessante. O homem se conduz bem, se comporta, demonstra nas suas condutas, nas suas atitudes, que está alinhado com o bem. Quando faz tudo, tendo em vista o bem, o dele, mas fundamentalmente o do próximo. E mais, faz o bem para o bem de todos. Portanto, há um caráter social muito grande. E evidentemente que isso leva a uma consequência. E esta consequência é a aproximação de Deus. Evidentemente que esta não é uma aproximação física, mas é uma aproximação espiritual. Mas disse mais ainda sobre a perfeição moral, que todos os espíritos, conscientes ou inconscientes, encarnados ou desencarnados, tendem à perfeição. Ou seja, a perfeição é uma fatalidade que todos nós deveremos enfrentar, qualquer que seja a condição. Consciente ou inconsciente, encarnado ou desencarnado. A nossa destinação é a perfeição, é a felicidade. E como é que nós vamos obter? Como é que nós vamos conseguir isso? No contato com os outros, no relacionamento em sociedade. Então quer dizer que o ermitão, aquele que vive sozinho, não vai conseguir? Não vai conseguir. Porque ele precisa manter a relação social. Porque é neste campo da sociedade que ele vai colocar em prática o conteúdo moral da lei divina. O Evangelho de Jesus é um código de conduta moral. E evidentemente que, nesse aspecto, cada criatura vai despender um esforço em prol do bem, em favor do bem. O bem individual e o bem coletivo. O bem que a todos fortifica e aperfeiçoa. Esse é o sentido da perfeição moral. Ela é possível de ser alcançada? Sim. Ela depende de esforço, de boa vontade, de determinação e de conhecimento. O autoconhecimento, conhecimento de mim mesmo, naquele grande esforço de eliminar as imperfeições, de substituir os vícios pelas virtudes. E por falar em virtude, como é que se define virtude? Do ponto de vista filosófico, é todo comportamento voltado para o bem. Na Bíblia, a virtude está frequentemente associada a características morais como retidão, bondade, honestidade, humildade, paciência, amor, tolerância, fidelidade, autocontrole. Vários são os significados de virtude, ou várias são as virtudes. Na Bíblia, ela é uma qualidade que deve ser cultivada e praticada pelos seguidores de Deus, por todos aqueles que têm a sua religiosidade voltada para a divindade maior. Segundo o dicionário Roais, da língua portuguesa, virtude é qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião e do comportamento social. Olha que interessante. É qualidade do que se conforma, ou seja, daquilo que se adequa, daquilo que se encaixa.
e que se encaixa do ponto de vista correto, do ponto de vista desejável, nos aspectos da moral, da religião e do comportamento social. Para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. Qualidades efetivadas pelo hábito, portanto, virtude é algo que se treina, que se pratica todo dia, até que ela atinja um formato de automação, ela seja automática na criatura. A criatura já não precisa mais se esforçar para praticar a virtude, porque a virtude já faz parte da vida dela. Agora, exige uma combinação de atuação simultânea entre a vontade e a inteligência. Para o cristianismo, são as virtudes que regulam os atos humanos. São as virtudes que ordenam as paixões humanas. São as virtudes que guiam a conduta humana segundo a razão e a fé. Então, os elementos essenciais para a execução, para o aprimoramento da virtude é a razão e a fé. A razão para que a fé não seja cega. Vale lembrar aqui que muitos teólogos cristãos consideravam as virtudes como uma concessão divina e nunca como uma conquista evolutiva do espírito, no que estão absolutamente errados, claro. Por quê? Porque nós sabemos que na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Tal como nos ensina Kardec no item 8 do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Qualidades essenciais. Se é essenciais é porque não pode faltar, é importante, é primordial, que constituem o homem de bem. Isto é virtude na visão espírita. Agora, é algo que é construído progressivamente. A virtude é uma conquista do espírito. E as virtudes que nós temos hoje foram construídas milenarmente em cada reencarnação que experimentamos. Lembremos-nos que fomos criados simples e ignorantes. E desenvolvemos primeiro a faculdade do livre-arbítrio para poder fazer boas escolhas. No início, as escolhas eram equivocadas porque o livre-arbítrio era limitado. Mas à medida que nós fomos reencarnando, o livre-arbítrio foi se aperfeiçoando, como aperfeiçoadas ficaram as nossas escolhas, e todas as escolhas boas que se consolidaram, que se cristalizaram, tornaram-se virtudes. Por outro lado, os erros que se cristalizaram, que se consolidaram, que nós não conseguimos eliminar ao longo das múltiplas reencarnações, tornaram-se vícios. É fato que muitos perguntam: a virtude é concessão de Deus ou é uma aquisição da criatura? E aí vale a pena uma explicação que o benfeitor Emmanuel nos traz na questão 253 da obra O Consolador. Foi perguntado a ele exatamente se a virtude era uma concessão de Deus ou uma aquisição da criatura, e Emmanuel respondeu: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Então Deus concede, Deus favorece, Deus permite a dor, a luta e a experiência. Mas aí Emmanuel coloca uma conjunção adversativa.
Ele diz: todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida. E aqui vamos considerar nas estradas da vida do espírito, seja encarnado ou desencarnado, incorporada eternamente aos seus valores. Então a virtude passa a fazer parte da criatura. É um valor do espírito que lhe é permanente, desde que consolidada, cristalizada. Conquistados esses valores pelo trabalho no esforço próprio. Então, retorna a questão da vontade, do desprendimento, do esforço, da luta. E evidentemente que muitas vezes, para nós realizarmos estas conquistas, há muita dor. As virtudes receberam na história da humanidade variadas classificações. Por exemplo, Sócrates e Platão classificaram as virtudes e deram a ela o nome de cardeais, que são a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Aristóteles, por sua vez, criou a classificação das chamadas virtudes éticas: coragem, temperança, liberalidade, magnanimidade, mansidão, franqueza e justiça. Então veja que as virtudes éticas de Aristóteles contemplam também duas virtudes cardeais de Sócrates e Platão, que são a temperança e a justiça, donde podemos inferir, concluir, que temperança e justiça são virtudes essenciais ao ser humano. Mas há uma outra classificação, uma classificação da Igreja, chamadas virtudes teologais, que são três: fé, esperança e caridade. E que isso nós aprendemos desde criancinha, quando fizemos lá o catecismo, para aqueles que vieram da tradição católica ou da tradição protestante, evangélica. Mas existe ainda um outro tipo de virtude, que são as virtudes dianoéticas. Dianoética significa virtude que é relativa ao conhecimento ou à capacidade intelectual. E é uma classificação que foi dada por Aristóteles, o grego Aristóteles, que são a arte, a ciência, a sapiência, a sabedoria e o intelecto. São virtudes dianoéticas, relativas ao conhecimento ou à capacidade intelectual. E, de fato, as virtudes que ele apresenta aqui são todas de natureza intelectual. Se nós formos na questão 893 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos venerandos colaboradores espirituais da sua obra qual a mais meritória de todas as virtudes. Kardec queria saber, entre as virtudes humanas, sejam elas cardeais, éticas, teologais, dianoética, pouco importa, qual das virtudes humanas é a mais meritória? E os espíritos responderam: todas as virtudes têm seu mérito. Então não há regime de exceção, todas. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Se eu me torno uma pessoa prudente, estou caminhando na direção do bem. Se eu me torno uma pessoa magnânima, estou progredindo no caminho do bem. Se eu progrido em sabedoria, estou caminhando, estou indo no caminho do bem.
Mas os espíritos fizeram questão de chamar a atenção em algo que eu considerei singular na resposta. Quando eles disseram a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha que interessante. A virtude sempre que há resistência voluntária, ou seja, a criatura decide por si mesma. Ela não é compelida, ela não é obrigada, não há nenhuma força coercitiva. É da vontade própria, pelo seu livre-arbítrio. Ela quer resistir ao arrastamento dos maus pendores, quer resistir ao mal. Quando se pergunta quais as características do verdadeiro espírito, o verdadeiro espírito é aquele que luta para superar as suas imperfeições, que resiste aos arrastamentos do mal, etc, etc, etc. Mas os espíritos, nessa resposta ao Kardec, na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes, eles acrescentaram algo extremamente importante. Eles disseram assim, mas se a sublimidade da virtude, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. E aí, então, eles trouxeram o que o Kardec queria ouvir, porque o Kardec perguntou qual a mais meritória. Aí eles disseram, a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então vejam, todas as virtudes humanas são sinais de progresso, desde que exercitadas, consolidadas e cristalizadas. Uma grande virtude humana é a resistência voluntária aos arrastamentos do mal. Mas a mais meritória de todas as virtudes é a caridade desinteressada. Por quê? Porque ela revela três coisas importantes. Primeiro, a criatura sacrifica o seu próprio interesse pessoal em favor do próximo. Segundo, ela deseja o bem do próximo. Terceiro, tudo que ela faz é de coração, não tem segunda intenção. Não é algo dissimulado, ela não dá 5 para ganhar 10, como diz o ditado popular. Na Revista Espírita de outubro de 1863, Kardec fez uma observação num texto razoavelmente longo, mas que eu pensei uma parte que eu considero importante para a nossa reflexão. Kardec disse: a virtude não está inteiramente banida da terra como pensam certos pessimistas. Aqueles que acham que não tem jeito, está tudo perdido, os homens são péssimos, não vão melhorar nunca, não são virtuosos, são um monte de viciados. Viciados no sentido de vícios que contrariam a lei do bem. Mas aí o Kardec diz, sem dúvida, nela o mal ainda domina, nela a terra. Mas quando se procura na sombra, percebe-se que sob a erva daninha há mais violetas, isto é, o maior número de almas boas do que se pensa. Ou seja, entre os maus existe um número muito grande de bons. E Kardec diz mais, se elas surgem a intervalos tão espaçados, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde. Donde se conclui que a humildade é uma grande virtude. E diz mais, que essas virtudes que surgem em intervalos tão espaçados, essa virtude contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência. Portanto, não depende da aprovação de terceiros. Ela ocorre no íntimo da criatura.
E ele diz mais, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente em plena luz. Faz barulho, porque é orgulhoso. E aí a sentença traz algo importante quando ele diz: o orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo bem, a humildade. O outro, todo mal, o orgulho. Um tem calma, a humildade. O outro é tempestade, o orgulho. E aí ele dá um fechamento no texto simplesmente fantástico. Ele diz: a consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles, ao orgulho e à humildade. Ou seja, nós precisamos ter um estado pleno de consciência para poder agir com humildade e não com orgulho. Agora, isto é resposta a um treinamento intenso. Ninguém se torna bom de um dia para o outro. A benignidade que devemos ter enquanto ser humano é produto de muita luta, de muitos dias, muitos anos, de muitas reencarnações. Mas é fato que o desenvolvimento das virtudes tem muitos obstáculos que a dificultam. E nós podemos identificar dois obstáculos poderosos ao desenvolvimento das virtudes. Primeiro, o interesse pessoal, que está diretamente vinculado ao egoísmo que domina a criatura. O segundo, o apego às coisas materiais, a materialidade que domina a humanidade. Na questão 895 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos uma explicação perfeita para o entendimento desse elemento interesse pessoal. Por quê? Porque os espíritos, quando lhes foi perguntado, responderam assim: muitas vezes, as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre, a adoração que não resiste à pedra de toque. Sabe aqueles objetos de cobre bem polidos, bem douradinho, fica bonito, mas à medida que o tempo vai passando e ele não é permanentemente mantido com seu polimento, ele vai ficando escurecido, aí qualquer coisa risca ele, deixa ele feio. Mesmo quando ele está brilhando, se a sua textura não for eficiente, ele ficará riscado, ficará feio. Eles dizem, melhor dizendo, os espíritos, um homem pode possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Olha que interessante. Muitas vezes a criatura até demonstra ter virtudes, ter qualidades que dão a entender que ele está numa fase de franco progresso. Mas basta que o interesse pessoal seja mexido, ferido, e aí descobre-se que ele não está tão no progresso como se imaginava. E aí os espíritos disseram algo que é um atestado terrível para a humanidade. Eles disseram assim:
O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. Olha que chamada de atenção. Então significa dizer que nós ainda estamos com um grande interesse pessoal e um grande apego às coisas materiais. E quando a gente encontra alguém que não é assim, tomamos um susto. É um espanto. Ainda nessa mesma questão do Livro dos Espíritos, a 895, agora em relação ao apego às coisas materiais, os Espíritos esclareceram dizendo assim: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Nossa, que diagnóstico terrível. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Ou seja, o que me interessa é o aqui e agora. Existência só tem uma, é essa que eu estou vivendo e eu vou aproveitar da melhor maneira possível, porque quando eu morrer, tudo acaba. É esse o raciocínio de muitas criaturas. Não sabe ou não quer saber da sua destinação espiritual. Que o corpo físico vai acabar, mas o espírito segue vivendo. A vida continua. E aí, os espíritos apresentaram o contraponto, dizendo, pelo desinteresse, ao contrário, ou seja, pelo desinteresse às coisas materiais, ele prova, o homem prova, que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Ou seja, se ele estava abraçado à materialidade, ele agora solta a materialidade e começa a abraçar-se com a questão da espiritualidade. E esta é uma mudança significativa, sem dúvida, indicadora ou indicativa de progresso espiritual. Mas, repito, não acontece de segunda para terça. Isso é consequência natural de um grande esforço, de muita coragem, de muita determinação, de muito boa vontade, de muita resignação no enfrentamento das dificuldades da vida. O Espírito Vinícius, na obra Nas Pegadas do Mestre, lá no capítulo intitulado A Virtude, faz uma bela apreciação do assunto, e do qual eu extraí alguns fragmentos para melhor compreendermos a perfeição moral, virtudes e vícios. Diz o Espírito Vinícius: a virtude não é veste de gala para ser envergado em dias e horas solenes. Olha que interessante. Ela deve ser nosso traje habitual. Ou seja, não é uma roupa de festa, que eu só vou vestir quando eu vou para a festa. Não, é uma roupa do dia a dia, uma roupa comum, é o nosso traje habitual. Vinícius diz, a virtude precisa fazer parte de nossa vida, como o alimento que ingerimos cotidianamente, como o ar que respiramos a todo instante. Olha, então ele dá exemplos bem simples para que a gente entenda. Mas diz mais. A virtude não é para ostentação. Eu não preciso demonstrar que sou virtuoso. Eu não posso ter aquela ideia de querer, entre aspas, aparecer bem na fita, mostrar que sou uma pessoa virtuosa. Pelo contrário, a virtude é para o uso comum, é para o dia a dia, de forma simples, humilde, objetiva, prática, sem alarde. E aí ele faz o contraponto. Ele diz, é falsa a virtude que aparece para os de fora,
e não se verifica para com os familiares. Olha aí que interessante. Ou seja, na vida social eu sou virtuoso, eu sou calmo, sou prudente, sou educado, sou justo, sou honesto, sou ético. Mas dentro de casa eu sou o oposto de tudo isso. Eu chamo de incoerência. Quem não é, diz o Vinícius, quem não é virtuoso dentro do seu lar não será na vida pública. Embora assim aparente. Ou seja, a gente passa uma falsa impressão de que é virtuoso e não é. E corre o risco da desmoralização. Mas ele diz mais acerca da virtude. Ele diz: ser delicado e afável na sociedade, deixando de manter esses predicados em família, não é ser virtuoso, mas hipócrita. A virtude não tem duas faces, uma interna e outra externa. Ela é integral. É perfeita sob todos os aspectos e prismas. Não há virtude privada e virtude pública. A virtude é uma e a mesma em toda parte. Olha que interessante. O hábito da virtude, quando real, reflete-se em todos os nossos atos, do mais simples ao mais complexo, como o sangue, que circula em todo o corpo. As conjunturas difíceis, as emergências perigosas, não alteram a virtude, quando ela já constitui nosso modo habitual de vida. Olha aí. Modo habitual de vida, ela tem que fazer parte da criatura. E ele diz mais: a virtude assume as modalidades necessárias para se opor a todos os males, sem prejuízo da sua integridade. Então, qualquer que seja a circunstância, há a possibilidade de exercitar uma virtude. Principalmente as circunstâncias equivocadas, erradas, circunstâncias do mal. Há uma virtude para combatê-la. Há um matiz para resolver cada caso, para se opor a cada vício, para vencer cada paixão, para enfrentar cada incidente. Mas sempre, no fundo, é a mesma virtude. A ética. A ética é a mesma, qualquer que seja a circunstância que eu enfrente. Ela é como a luz, que iluminando, resolve de vez todos os obstáculos e tropeços, franqueando-nos o caminho. Eu achei muito legal esta forma como ele define ou como ele conceitua virtude. Luz que iluminando resolve de vez todos os obstáculos, ou seja, não há nenhuma dúvida e evita que se tropece. Por quê? Porque ela franqueia-nos o caminho, ela ilumina o nosso caminho. E ele diz ainda: o hábito da virtude é fruto de uma porfiada conquista, ou seja, é uma luta grande dia após dia, sabe, degrauzinho após degrauzinho. Possuí-la é suave e doce. Praticá-la é fonte perene de infindos prazeres. Olha que interessante. Possuí-la é suave e doce. Ou seja, quando a criatura se torna virtuosa, ela experimenta uma paz de consciência, um ajustamento a si mesma, de uma forma absolutamente extraordinária. Daí ela se sente feliz, e por isso que ele diz, infindos prazeres. E ele finaliza dizendo: é pela virtude que as almas se irmanam, entretecendo entre si liames indissolúveis. A virtude aproxima os homens, aproxima as criaturas.
E ele segue dizendo: os homens de virtude entendem-se no momento, ao passo que os séculos não são suficientes para afirmar acordo entre aqueles que dela, da virtude, vivem divorciados. Ou seja, duas pessoas não virtuosas ou duas pessoas viciosas vão ter uma grande dificuldade de um acordo. Ao passo que, se forem dois virtuosos, eles vão se entender rapidamente. Vícios. Eu, pessoalmente, considero que existem vícios morais e vícios comportamentais. E também não tenho nenhuma dúvida que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Eu posso adquirir um vício por coisas materiais, mas o vício é do espírito, não é da matéria. Digo mais, os vícios decorrem da nossa indigência espiritual. Demonstram um estado de ignorância espiritual que ainda vivemos e, o que é pior, com o qual nos comprazemos muitas vezes. Superar um vício, a gente sabe que não é fácil. É uma luta muito forte. Por quê? Porque modificar-se para melhor exige esforço e dedicação dia após dia. Não pode ser segunda, quarta e sexta, é todo dia, a todo instante, a toda hora. É preciso aprender a agir com equilíbrio para que a felicidade que se busca não se torne um ideal inatingível. É preciso haver determinação. Tem pessoas que mal começam um processo de substituição de um vício, e na primeira dificuldade, isso não dá para mim. Deixa como está. Desistiu. A perseverança é fundamental no equacionamento dos vícios. Aliás, a palavra vício vem do latim vitium, que significa falha ou defeito. E tem vários significados no dicionário. Mas no que diz respeito aos vícios humanos, nós podemos considerar como sendo imperfeição grave, disposição natural para praticar o mal ou cometer ações contrárias à moral, tendência ou conduta superficial, prejudicial ou censurável, capaz de realizar algo indecoroso, nocivo. Isso tudo é vício. O vício passa a ser encarado como problema quando associado a qualquer tipo de dependência, orgânica, psicossocial ou mista. E aí nós estamos falando de vícios como o tabagismo, vício no álcool, alcoolismo. Mas nós temos um outro tipo de vício, o vício da mentira. O vício do sexo, a sexolatria. O vício de fazer julgamentos precipitados. O vício da impaciência. A filosofia conceitua vício como tudo que faz oposição às virtudes. Vai pelo método da excludência. Perdão. Segundo o conceito aristotélico e dos estoicos, a virtude é um hábito racional de conduta, enquanto o vício é um hábito ou uma disposição irracional. Ainda segundo a filosofia, os vícios são os extremos opostos, cujo meio termo é a virtude.
Por exemplo, a abstinência e a intemperança diante da moderação. Os dois extremos são abstinência e intemperança. O meio entre as duas é a virtude, chamada moderação. Dos extremos, a covardia e a temeridade. Perdão, a covardia e a coragem. Qual é o ponto de equilíbrio? A temeridade. Nem me acovardo, nem sou corajoso ao excesso. Porque a temeridade vai me recomendar examinar a questão. E essa é uma conceituação filosófica que nós devemos guardar. Os vícios são extremos opostos, cujo meio termo é a virtude. A doutrina espírita, ou dos espíritos, analisa a questão do vício de forma mais abrangente, considerando as aquisições do espírito imortal que existe, pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. O que é que diz a doutrina? O que é que ela considera a doutrina espírita? Que as más tendências citadas nos compêndios médicos e filosóficos, em realidade, elas resultam de experiências infelizes vivenciadas pelo ser humano, na existência atual ou em existências passadas. E sempre são decorrentes do seu nível de evolução, do nível de evolução da criatura, tanto moral quanto intelectual. O vício não surge de segunda para terça. Alguém que nesta existência tenha o vício, por exemplo, do alcoolismo, é bem possível, é bem provável que na sua matriz perispiritual esta chaga já esteja impressa em função de existências anteriores. Como o espírito evolui em cada experiência reencarnatória, se não evolui, deveria evoluir, como também evolui no plano espiritual, as más tendências que cada espírito carrega, paulatinamente serão substituídas pelas boas, de forma que o homem vicioso de hoje pode tornar-se virtuoso amanhã. Agora, é preciso haver vontade, determinação, coragem, conhecimento, ponderação, equilíbrio, senso de justiça, senso ético. Conhecer a si mesmo, isso é fundamental. Ninguém consegue superar um vício se não conhece a si mesmo. Os espíritos orientadores da codificação espírita analisam e dizem que uma sociedade só pode ser considerada efetivamente civilizada quando seu desenvolvimento moral supera, ou no mínimo iguala, o progresso da inteligência. Ou seja, quanto maior for o desenvolvimento intelectual, tecnológico, social, se este desenvolvimento estiver para e passo com o desenvolvimento moral, esta sociedade está em vias de civilização. É por isso que Kardec faz uma afirmação em O Livro dos Espíritos, dizendo: à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. Olha que interessante. A civilização cria os seus vícios, ou vive nos vícios que herda das vidas passadas, mas ela mesmo
cria o antídoto. À medida que ela vai se conscientizando que aquele vício está impedindo o seu progresso espiritual, que sua vida poderia ser melhor, ela começa a desenvolver estratégias para combater, fazer desaparecer aquele vício e, naturalmente, surgir a virtude. É assim que nós conseguiremos a nossa perfeição moral. É fácil? Não. É possível? Sim. Dá trabalho? Muito. Como diz o Raul Teixeira, espiritismo é para quem aguenta. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.